Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Viviane Tavares. Seja muito bem-vinda, Vivi, que é jornalista, pesquisadora em desinformação. Não tem assunto mais importante do que esse. Obrigada por ter vindo, Vivi. Imagina, Juliana, eu que agradeço e aproveito aqui a oportunidade para super saudar esse espaço que é super importante para as mulheres, encoraja e também abre o microfone, né? Sim. Não é só aquela cota quando a gente tá num lugar que a mulher tá falando porque tem um monte Sim. de homem, a gente precisa ter ali o espaço. Não, esse aqui é um espaço livre para as mulheres. Obrigadão por esse espaço mesmo. Isso aí, espaço livre, seguro e só sentam mulheres aqui, gente. Suportem isso. Vivi, conta tudo. Eu acho que esse é um assunto que tá bombando, né? E tem muita confusão, né? Tem muita desinformação sobre a desinformação. Sim. Censura, PL, não sei o quê, regulação da mídia, rede social. É um mundo que tá todo mundo meio flutuando. Então eu queria que você contasse onde tudo começou. Você se formou em jornalismo e… Bora lá, é uma longa história. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo com campanhas de mobilização na própria internet, né? Essa coisa de você engajar as pessoas por uma causa, enfim. Mas teve um Mas em campanhas determinado momento… políticas? Campanhas políticas e também em causas sociais. Trabalhei com redução da maioridade penal, contra a redução da maioridade penal, campanhas relacionadas à temática do aborto, enfim, uma série de outras campanhas. Mas você fazia parte de algum coletivo, ONG nessa época? Eu sempre, desde estudante de jornalismo, eu sempre fiz parte, né, de diretório acadêmico, depois fui filiada a partido, a coletivos de mulheres, enfim, de comunicação. Mulheres porretas, amo. Hoje eu trabalho num coletivo que eu sou já afiliada a ele há muito tempo, hoje eu sou coordenadora executiva, mas eu tô no Intervozes já faz muito tempo, ele tá fazendo 20 anos. Intervozes, que é um coletivo de ativistas que tem comunicadores, geógrafos, arquitetos, todos com um objetivo comum, que é defender a comunicação como um direito humano. Então a gente passa desde acesso à internet, a política de proteção de dados, a questão da desinformação, a questão da radiodifusão, enfim, é um coletivo amplo que debate tudo isso aí e mais um pouquinho. E você começou a trabalhar especialmente com essa questão da desinformação em 2018. Foi. No auge do caos. Foi, exatamente, Então, conte-me né? tudo. É aquela que quer sempre abalar a saúde mental. Em 2018, eu e mais duas amigas, outra jornalista também que pesquisa desinformação e uma advogada, a gente fundou uma agência de checagem chamada ETE, que significa Verdade em Tupi-Guarani. Porque a gente percebeu ali na nossa atuação de trabalho, mas também nas nossas pesquisas, que tinham dois assuntos muito latentes e que eram muito alvo de desinformação. Que eram, obviamente, gênero. Então a gente fala da desinformação sobre tudo sobre relacionado às mulheres, políticas relacionadas a aborto, a população LGBTQIAP+, mas também direitos humanos, né? Quem protege direitos humanos, o que é a lei de direitos humanos e todas essas questões, desarmamento, não desarmamento, enfim, essas duas grandes temáticas nos mobilizaram para fundar a ETE, que era uma checadora aí de notícias, informações para combater a desinformação. Mas a gente se percebeu, quando fundou a ETE, depois de um ano de trabalho, que a gente estava enxugando gelo. Que o buraco era muito mais embaixo. Que não adiantava a gente já pegar ali na ponta o que já estava disseminado de mentira, de fake news. Uma vez plantada, o estrago já tá feito. Ainda que tenha… que a pessoa volte, né? E desminta, né? Que eu acho que tem isso, às vezes. Tem papéis muito importantes de agências de checagem que façam isso, né? Até pra gente poder ter essa contrapartida daquela desinformação. Mas a gente quis ir além, falar, mas por que as pessoas estão fazendo isso? Quem financia isso? Por que hoje em dia, né? Mentira, a gente sempre repete isso, mentira sempre existiu. Por que hoje isso virou um grande problema? E é aí que a gente encontra a tal das plataformas digitais, que é o que nada mais que é o Instagram, o Facebook, o TikTok, o WhatsApp, o Telegram, que é hoje onde YouTube também. YouTube também. Spotify. Exatamente. Que é hoje onde a gente concentra a nossa atenção, né? Seja ela para diversão, pra gente conversar com os nossos amigos, pra gente namorar, pra gente consumir
produtos, informações, enfim. Sim. Hoje em dia a gente tem uma pesquisa que saiu no ano passado que fala que o brasileiro, em média, passa 3 horas e 30 minutos por dia na internet. É o brasileiro médio. Levando em consideração que tem brasileiro hoje que não tem sequer acesso à Sim. internet. Então imagina os brasileiros aí dos grandes centros Sim. urbanos. Isso aí passa. Eu 20 tenho horas. eu tenho aqui no meu próprio celular, sabendo todo esse dano. Eu tenho aqui um controle de horas e às vezes eu fico 5 horas aí nas redes sociais. Porque a gente fica respondendo, né? Onde começa o trabalho, onde termina aí nas redes sociais, Eu também. enfim. Então, no caminho do metrô eu vim pra cá, até comentei com você, né, Ju? Tava todo mundo no celular. Então, a gente precisa entender por que esse espaço hoje domina tanto nossa atenção. E isso, né, pauta hoje nossos debates. Hoje em dia, um assunto que sai na internet vira manchete do Jornal Nacional. Então, Constrói e destrói vidas. exatamente, constrói e destrói vida. A gente vê aí… É chocante. E mesmo assim, essa coisa que, quando começou, parecia inocente, que é a explosão dos influenciadores, é assustador, né? Porque você vê influenciadores dando dicas de nutrição sem ser nutricionista, dando dicas de remédio, né? Fazendo publi sem dizer que é publi. Então, assim, a responsabilidade nas redes é uma coisa bem polêmica. Super polêmica. E eu diria até, assim, uma coisa muito profunda da gente discutir, porque, por exemplo, hoje as pessoas usam, por exemplo, as redes sociais para se impulsionar, para depois Sim. virarem parlamentares, Sim. para depois virem a Não, candidatos. e chegou num ponto que eu já vi algumas pessoas reclamando, até entre atores, né, que também é o meu meio antes de virar uma comunicadora podcast, é que os castings iam lá pra ver quantos seguidores você tem. Isso é chocante, né? Não importa mais quem você é. E até médicos. Sim. Enfim, pra você ser profissional de qualquer área, você tem que ter uma rede social bombada. Então, Exatamente. assim, a gente virou realmente refém desse canal, né? Todo mundo é obrigado a ter um canal. Sim. Sim. Não, e isso assim, tem o seu lado bom, né? Sim. Porque também, ao mesmo tempo, a gente começa a ter acesso a Há informações pessoas maravilhosas que estão lá no Exatamente. norte, que a gente nunca ia conhecer. Que não ia aparecer na Exatamente. TV Globo, né? Exatamente. E a aí gente chega começa uma a dar voz. influenciadora ou uma pessoa, uma comediante, que começa a fazer vídeos lá do interior do norte e a gente conhece. Isso é mágico, né? Isso. Mas ao mesmo tempo que você falou, uma irresponsabilidade danada com divulgação científica, com Sim. dados, né? Dados checados. E hoje tem essa economia aí dos influenciadores, que eles são pagos pra poder divulgar, Muito. né? Divulgar uma marca, divulgar uma ideia, divulgar, Eu acho que dizem derrubar que outra pessoa. gastam mais dinheiro em marketing de influência hoje em dia do que nos comerciais. Certamente, certamente. Hoje em dia o mercado publicitário está muito impactado com essa questão das redes Isso é. sociais, porque você está financiando aí os personagens, né? Não digo nem as pessoas, os personagens ali nas redes sociais. Isso tem impactado, assim, o nosso modo de vida, a nossa economia, a pauta, o que está sendo pautado na sociedade, nossas emoções, Sim. isso é importante dizer. Chocante. A Que gente sabe sente ali, né? E pensa, será que a gente controla o que a gente sente? e Pois pensa? é. Aqui a gente tá falando, o nosso celular tá ligado. Com certeza o que a gente for falando aqui, quando a gente vai abrir, alguma indicação vai dar pra gente. Aquelas coisas assustadoras, tipo Black Mirror. Eu li esses dias um artigo que falava que o controle da nossa íris agora pela câmera frontal do celular, agora ele já tá conseguindo pegar. Então quando sua íris se dilata mais, fica mais impactada, você lacrimeja os olhos quando vê um vídeo, isso já tá gerando informação pra poder gerar aí, né? Mais entrega de conteúdo, mais venda de produtos. Então Black Mirror, não tem como não ser. E tem solução? Assim, a solução nunca tá pronta, é sempre complexa. A gente aponta caminhos, né? Sim. Eu acho que antes de você começar a entrar nessa coisa do PL, a gente precisa dizer que foi público e notório que a eleição dos Estados Unidos foi muito influenciada pelas redes sociais e as eleições de 2018 também no Brasil. Exatamente. E assim, até antes de a gente falar sobre o PL, vou falar um pouquinho da pesquisa que eu tô coordenando agora, que se chama Amazônia Livre de Fake, que fala um pouco sobre desinformação relacionada na Amazônia Legal, desinformação socioambiental, mas também a informação que circula na região da Amazônia Legal. E aí foi muito curioso, um pouco dos resultados dessa pesquisa, que mostram que a gente tem um espelhamento, exatamente o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil em relação à desinformação. A gente está chamando da indústria
Porque a gente copia muita coisa, mas isso é sacanagem, né? A gente tá vivendo, de fato, uma indústria da desinformação. Por que indústria? Porque as pessoas lucram com isso, Sim. mas também você tem um propósito ali. E aí, algumas evidências em relação a isso. Primeiro que a gente teve um boom de sites ditos jornalísticos. Por que eu falo ditos jornalísticos? Porque esses sites, eles são aqueles caça-cliques. A manchete vem de alguma coisa, o texto é outra coisa. Na verdade, ele tem outro objetivo, que é ou difamar alguém, ou propagar, e aí durante a pandemia, né? O uso da cloroquina, difamar instituições de pesquisa como Fiocruz, Butantan, enfim. Eles tinham propósitos ali de apoiar à época o governo, né? Que era contra informações Remédio de científicas. piolho. Exatamente. E aí, não funciona nem o piolho, gente. Minha filha não mata nem o piolho. A porra do remédio. Exatamente. E aí, esses sites, eles foram criados muito ali no mesmo tempo, entre 2020 e 2021. São muitos sites que tem… Foi um boom que aconteceu no Brasil. Um boom de sites, assim, com o mesmo propósito. E aí, quando a gente vê, eles publicam praticamente as mesmas coisas. Tem um financiamento muito parecido, que ele fala… Como ele é jornalístico, entre aspas, ele tem ali aquela parte de assinantes. E aí, quando você assina, diferentemente de um jornal que a gente assina e aí vai para um clube de assinantes, para informações mais exclusivas para os assinantes, você não tem nada ali, você assina aquele portal e você continua tendo acesso aos mesmos conteúdos. Então, aquele portal de assinantes não é nada. Para além disso, a gente tem ali muitos anúncios de prefeituras, governos de estado, nos seus banners, aqueles anúncios propagandas mesmo… políticas propagandas não oficiais. políticas não oficiais. Exatamente. Outra evidência desses sites é que eles propagam cerca de 30 a 50 notícias dia. E aí, a gente que faz comunicação sabe, imagina produzir 30 a 50 notícias por dia. Isso, humanamente, assim, hoje, um grande portal já é impossível. E às vezes o expediente dele de profissionais é 6, 8, a equipe completa, do administrativo aos repórteres. Então, assim, é humanamente impossível. Sim. E aí, outra evidência também, os sites têm super cliques, assim, a gente vai ver, tem sites que tem cliques, assim, acima de 100 mil dia. Mas quando a gente vê as redes sociais dele, Facebook, Instagram, eles não têm tantos seguidores. E aí a gente foi caçar um pouco disso. Onde eles propagam essa desinformação? Pelo WhatsApp. E aí você tem que criar essa cadeia, todos com esse mesmo movimento. E aí tem um conceito que a gente chama que é o tal da notícia de salsicha. Que é uma… Por quê? A salsicha a gente não sabe muito bem o que tem ali dentro, né? A gente come, é gostosa, mas a gente não sabe o que tem. Dizem que você perde 8 minutos de vida. Pois é, provavelmente. É o grande ultraprocessado, né? E aí a gente diz que essas notícias, esses sites, são grandes notícias de salsicha. Porque você não sabe por onde começa, qual o propósito. Sim. Aquela coisa misturada ali. O título Não fala tem de uma coisa, o checagem, texto fala… Não tem nada. E esses sites apoiaram muito o governo Bolsonaro na última eleição. E eles têm uma grande… Na última que ele perdeu. Na última que ele perdeu. E eles têm uma grande visibilidade permeada regionalmente, inclusive na região da Amazônia. E aí, por exemplo, os conteúdos dele, obviamente, é contra os indígenas, é contra os ribeirinhos, é a favor da exploração, do garimpo. E assim, não é só o senso comum, é algo muito complexo também. Às vezes a gente via algum conteúdo que começava a surgir, a gente… por exemplo, trazer um caso aqui. A época que fez agora, né? Um ano. No caso do Dom você tava e Bruno. falando… Você simplesmente teve uma telepatia comigo. É muita Porque afinidade. eu via né, uma reportagem por conta do 1 ano, né, do assassinato. E fiquei tão emocionada com o trabalho dele, né? Sim, não, incrível. Não, é isso, né? Um grande eu acho que precisa defensor. de um filme sobre ele. Precisa. Porque o trabalho dele era, assim, eu comecei a chorar. E isso, né? Até hoje a gente não tem muitas respostas. Não tem. Mas tem aí… dois candangos. Pois é. Coitados não, mas assim, 2 pessoas que você fala, Pois foram eles que mataram um cara daquele tamanho? Exatamente. Enfim, aí tem o caso do Dom e do Bruno, por exemplo, Sim. que a gente pegou nessa pesquisa, que quando o caso estava criando ali uma visibilidade na internet, eles criaram uma outra narrativa que era o caso Ratanabá. Não sei se você lembra, Ratanabá foi um reino perdido que saiu uma notícia que encontraram na Amazônia e isso virou o Trend Topics à época. Então, quando você procurava Amazônia no Google, no Instagram, no Twitter, pra falar sobre o caso do Dom e do Bruno, pra saber ali atualizações… Logo depois que ele morreu. Logo que depois que eles morreram e assassinados. começaram a aparecer, né, mais casos, mais notícias sobre isso, vinha o caso Ratanabá.
E aí a gente chama que também tem uma estratégia de cortina de fumaça. Então, quando um assunto que tá é o muito Ratanabá? bombando… Ratanabá é esse reino perdido que foi encontrado. É um artigo super viajante, criado sem leque. Baseado no Avatar. Baseada no TDK. Que falava que encontraram o reino perdido do Ratanabá. É isso, assim, uma teoria da conspiração, sabe-se lá como classificar isso. E isso virou Trend Topics justamente quando estavam fazendo as investigações O do buraco Bruno é Dom. muito mais É embaixo. muito mais embaixo, é muito mais profundo. Então é isso que a gente tá vivendo agora. Essa complexidade, né? De toda uma cadeia aí que aí você vai procurar. Não, vamos checar então no site Sim, jornalístico. sim. Aí você vai no site jornalístico. Esse dito jornalístico, ele tem esses tipos de notícias de salsicha. E aí você vai na internet, o Trend Topics tá falando uma outra coisa. Se você não vai cavando Sim. mais um pouquinho, Se você não sequer, sabe pesquisar, né? se você sequer tem acesso a determinados tipos de informação. Aí a gente foi falar, tá bom, mas isso tá acontecendo aonde, né? E aí que vem essa questão da gente olhar para as plataformas como esse negócio que lucra com isso. Porque a gente sabe que tem grupos de interesses econômicos, políticos, que usam as plataformas. Mas as plataformas lucram muito com isso. Eu vou citar Sim. um exemplo aqui. Tem um site que se chama Brasil Paralelo, que é uma Aham. plataforma de vídeo, Tô ligada. enfim, de uma série de Terror produtos e de pânico. comunicação, terror e pânico. Durante as eleições, só durante as eleições, durante 3 meses das eleições, eles impulsionaram conteúdo, eles impulsionaram 2 milhões de reais de conteúdos que era ataque à imprensa, outro ataque às urnas eletrônicas. Só esse conteúdo, 2 milhões nas plataformas. E aí Plataformas Instagram, Facebook, blá, blá, blá. Google, né, ali na busca, E 2 o milhões. Google agora fez campanha contra o PL. Pois é, por isso, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tá falando aí, né, sobre uma liberdade de expressão, Sim. e a gente é muito defensor disso, o PL se chama liberdade, responsabilidade e transparência. Ah, gente, as pessoas fingem que não entendem, eu acho, Vivi. É porque é isso. Quem vai querer deixar de ganhar 2 milhões? Quem vai querer deixar de dominar Não, mais grave ainda, o Twitter, né? Lembra como ele se posicionou? Quando teve aquele ataque das escolas, matando crianças. Estamos matando crianças. Ataques combinados através das redes sociais. A pessoa responsável falou que não considerava não fere aquilo. Exatamente. as leis internas de regulação Exatamente. da plataforma. E hoje você vai denunciar alguma coisa Combinar no Twitter… de matar criancinhas na escola não fere. Não fere. Isso é muito chocante. Cada plataforma dessa, né, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, cada plataforma dessa, ele tem seus próprios termos de uso. Sim. Porque elas são, né, uma empresa, então Sim. tem seus termos de uso e tem suas políticas de privacidade. Até hoje, a gente fala que a gente estava sendo regulado pela autorregulação. Elas colocam ali que elas não aceitam, não toleram discurso de ódio, não toleram Tudo mentira. homofobia, não toleram… E aí, beleza, tá ali direitinho, escrito, bonitinho. Aí você vai denunciar, olha, tá aqui, ó, ferindo seus termos de uso. O que elas fazem? Ignoram. Sim. E aí você… Tem site, no Instagram tem página de pedofilia. Um monte. Exatamente, exatamente. Agora, o meu programa cai toda hora. Eu fui Entendeu? compartilhar uma postagem contra o marco temporal, que era uma indígena amamentando seu filho, tô bloqueado, fiz um print aqui. Chocante. Não posso compartilhar o seio da indígena. É chocante. Mas pedofilia pode. Pode. Vá saber como é que é feito esse tipo de moderação. Como será que esse Exatamente. robô age? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que tá mais do que evidente que a gente precisa olhar pra esse espaço, que não é terra de ninguém, pelo contrário, é terra Sim. de poucas gente que dominam esse espaço. É verdade. E aí é importante que a gente olhe Poucas pra pessoas isso. com muito poder, né? Poucas pessoas com muito poder e com muito dinheiro, porque é poder e dinheiro junto, né? Sim. E aí, Que é assustador, que né? é assustador, porque domina muita coisa, né? Se a gente parar pra pensar, o Instagram, o Facebook, o Google são 2 empresas, na verdade, multinacionais, que é a Google e a Meta. Sim. Então, assim, são 2 empresas que estão em todos os países, dominando os debates dos Mandando no países. mundo. Mandando no mundo. E aí, o que a gente pretende, né? Com o projeto de lei 2630, que tá aí em tramitação agora na Câmara dos Deputados, que veio do Senado. A gente quer olhar para esse espaço, né? Hoje no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que pelo menos resguarda da ciência pra gente o que é feito com os nossos dados quando a gente aceita aqueles termos que a gente não lê. Mas é importante que ela tenha, porque a gente, assim, quando a gente não tem preguiça, não tá impressa e vai ler, a gente sabe minimamente o que estão fazendo com os nossos dados. E o que estão fazendo?
Podem fazer de tudo, né? Que é a tal da mineração de dados. O que você ali tá conscientemente aceitando, ela pode pegar, vender, você vira Sim. banco de dados para outras empresas. Porque do nada seu telefone toca, alguém fala: oi, você tá interessado de não sei o que. Você fala: nossa, mas por que me ligou? Eu nunca fui nessa loja, nunca dei meus dados, porque alguém vendeu os seus dados por aí. Enfim, é o que mais fazem. E aí, por isso que tá, né? Dizem que hoje a informação é o novo petróleo. Sim. Porque é onde as pessoas têm dinheiro, é a nossa economia da atenção, é por onde a gente vende nossa vida, nossos dados, nossas preferências, né? E esse o trabalho da Amazônia tá ligado ao seu trabalho. Tá ligado. Porque hoje no Intervozes eu fico muito nessa área do combate à desinformação. Então, na pesquisa lá na Amazônia, né? Eu tô quase que em loco, vendo como é Você a vai lá. desinformação. Eu vou lá, eu trabalho com 8 organizações amazônicas de diferentes estados e Amazonas representados, né? Organizações representadas, organização indígena, organização quilombola, do campo, da cidade, da floresta, pra ver mesmo como é que é esse fluxo de informação que Sim. circula na região da Amazônia. Por que região da Amazônia? Porque ali é de tudo um pouco, né? Seja o interesse econômico, social, político. Eu acho que é muito mais. Eu não preciso nem defender, né? O quanto é importante a gente preservar a Amazônia e o quanto ela é moeda de troca para uma série de outras coisas, Sim. né? A gente vê lá o Elon Musk super interessado em dar acesso à internet às escolas amazônicas, por que será? Ah, tão fofo. Ele é muito fofo, né? Tão fofo, Ele mas- responde o ataque às escolas com um emoticon de cocô, mas ao mesmo tempo ele quer dar acesso à internet às escolas, porque afinal ele é muito legal. Sei. E aí, enfim, a gente faz essa pesquisa lá, mas ao mesmo tempo a gente quer ver o buraco mais embaixo, quer discutir, então, como essa desinformação, essa cadeia de desinformação tá hoje aí no Brasil. Quais são os atores, né, que estão envolvidos, e por isso a gente olha também para as plataformas digitais, que é hoje onde a gente interage e mais propaga a desinformação. E aí, nessa outra parte, nessa minha outra representação no Intervozes, a gente fala que é a tal da incidência, né? Incidência política. Então, a gente conversa com as organizações amazônicas, vê as demandas das organizações amazônicas e outras organizações, enfim, que a gente tem muitos parceiros, e leva isso pra bancada lá, pro Orlando Silva, leva pros parlamentares, a gente entregou um relatório à época das eleições pro Tribunal Superior Eleitoral, a gente entregou, inclusive, pras plataformas digitais. Olha, tá acontecendo isso aqui dentro, vocês estão permitindo isso. Não venham me dizer que vocês não estão cientes disso. Entregamos Sim. isso. Um e a gente relatório chama sobre a Amazônia. um relatório sobre a Amazônia, mas também sobre eleições. Essa questão das aí das eleições. urnas eletrônicas e tudo mais. A gente entreguei pro YouTube, entreguei pro Facebook, marquei reunião. E aí? Enfim. Bom. Cri. O resultado foi essa loucura que foram as eleições, né? Eles dizendo que estavam tocando atrás, até que a gente precisou aí do TSE entrar com uma força, um braço mais forte pra conseguir fazer alguma coisa, tirar algum tipo de conteúdo do ar, porque tava barbárie. Mas não era por falta de conhecimento, né? Por que tava permitindo isso? Aí é que a gente quer saber. Por Vocês isso, entregaram antes. entregamos antes, durante, depois, muitas vezes. Sei lá quantos e-mails foram. Enfim, por isso que é importante a gente discutir esse Esse cenário. PL é de quando? Esse PL é de 2020. Aham. Ele veio do Senado. Quando ele foi criado, né, pelo Alessandro Vieira, que foi o autor do projeto de lei, ele não era um PL bom, não. Ele tinha aí uns problemas. Hoje ele não é perfeito, também vou falar. Tem algumas coisas, alguns artigos que a gente precisa melhorar, e é isso que a gente tá ali na discussão, na incidência, ouvindo diferentes atores. Mas o PL era muito pior. E aí foi criado um grupo de trabalho com ativistas, especialistas, pesquisadores, para melhorar esse projeto de lei que foi para a Câmara, que é hoje o que tem. Então esse projeto de lei pede, assim, em geral, o texto base dele, como eu falei aqui, né, a lei da responsabilidade, transparência e liberdade. A gente acabou colocando a peste de pele das fake news, mas ele é muito mais do que Pois isso, é. né? Ele discute, por exemplo, E a direita, ou pelo menos a extrema-direita, chama de PL pele da da censura. censura. E aí eu vou trazer alguns elementos pra ver se a gente Vamos. consegue Vamos caracterizar falar se isso é disso, vamos censura, tacar né? fogo. Por exemplo, o PL traz que essas plataformas digitais nos entreguem semestralmente relatórios de transparência de como elas moderam o conteúdo, porque hoje a gente não sabe. Sim. Elas dizem que é de um jeito, a gente vê que é de outro, é isso. Eu entrego um conteúdo. Se eu tô falando aí sobre algum assunto, eu posso entregar pra você, posso entregar pra uma amiga minha, mas posso entregar pra ninguém, porque eu não fui engajada. Como A é que gente ela faz sabe. isso? Que tipo de E moderação quando ela faz isso? Quanto mais corpo aparecendo, entrega mais. Entrega mais. Se tiver, então, discussão, briga, pergunta
pergunta, aí que ela entrega mesmo. Se tiver discurso de ódio, engajamento, os haters indo lá pra Sim. falar nos comentários, aí que isso explode. Enfim, a gente quer saber quais são os critérios. E aí a gente pede esse tipo de relatório de transparência. transparência. Então, que elas nos forneçam esse relatório de transparência a cada 6 meses. Tem uma coisa muito bacana também que esse PL traz, que é a questão do devido processo. O que é isso? Às vezes a gente tem, não sei se você já teve, eu já tive, simplesmente um post tirado do ar. É curioso, porque eles falam do PL da censura, mas hoje a gente já vive isso. Já. Eu tava com fui compartilhar no meu Instagram, no meu stories, uma foto de uma indígena com o peito de fora. Eu simplesmente fui bloqueada, não consegui compartilhar. Então hoje a gente tem, o que o PL traz? Que a gente tem o tal do devido processo, que é a plataforma precisa me notificar por que ela tá tirando o meu conteúdo do ar, me dá o direito de resposta pra falar, não, isso é uma indígena, é a nossa cultura. Ela sim pode usar o peito pra fora, amamentar. Aliás, é uma mulher, toda mulher pode colocar o peito pra fora, enfim. Eu explicar isso e eles contra-argumentarem minha explicação, aceitarem ou não e falar, tudo bem, a gente vai manter porque tá ferindo de fato as nossas políticas e tal, ou não, realmente tivemos uma avaliação aí do nosso robozinho errada e a gente vai voltar pra isso. Hoje a gente não tem. Tira do ar, a gente procura saber, enfim, fica lá sem saber por quê. O PL traz isso também. A outra coisa que o PL traz é a questão de acessos a dados para pesquisa científica e acadêmica. Hoje, vou trazer um exemplo. Durante as eleições, em julho de 2022, um laboratório NetLab, que é da UFRJ, eles fazem muita pesquisa em anúncio feito pelas plataformas. E aí eles foram buscar a biblioteca de anúncios do Google. E aí perceberam que os anúncios de deputados estaduais, deputados regionais do Brasil, não estava transparente. Quando a gente puxava essa biblioteca, a gente ia entrar nas eleições de 2022 sem saber o que os deputados estaduais que estavam concorrendo a cargos estavam anunciando. E isso deveria ser, assim, de praxe uma transparência, porque é feito, né, com fundo eleitoral, é recurso público. Óbvio que tem que ser fiscalizado. Exatamente. É recurso público, é uma candidatura, né, a um cargo público. Então, assim, a gente tem a lei de acesso à transparência no nosso país. Então, assim, pela nossa lei de acesso à transparência, a plataforma já deveria obedecer à lei interna do nosso país, mas ela não estava obedecendo. E a NetLab falou, olha, gente, a gente vai entrar numas eleições sem saber o que os candidatos regionais estão anunciando aí. Porque eles têm direito, durante o período, tem que ter, né, ali, anúncio eleitoral e tal. Eles têm direito de anunciar, mas a gente não saberia, se a gente puxasse esse extrato, quanto de dinheiro, quais assuntos, em qual data começa, em qual data termina. Porque isso tudo tem regra durante o período eleitoral. E aí, o Intervozes, que é a organização que eu trabalho, junto com o Sleep Giants Brasil, que é essa movimentação de ativistas em prol da transparência da internet, que eles avisam os anunciantes, os grandes anunciantes, você está anunciando em página que propaga desinformação, você quer continuar atrelando a sua marca com isso? Então, o Intervozes com o Sleep Giants, a gente fez uma campanha para falar com a principal acionista do Google. Vocês estão dando dinheiro para Google aqui no Brasil, mas elas não estão sendo transparentes no nosso país. E aí a gente entrou com uma campanha chamada Black Rock Do Something, que é faça alguma coisa, né? Pra que os acionistas, né? Porque a galera não quer ficar mal na fita, né? Pra que os acionistas falassem, tô colocando meu dinheiro aonde, né? Tá ficando feio aí, não quero atrelar aí minha grana a isso. E aí a gente conseguiu entrar no cenário eleitoral, nas eleições de 2022, com essa biblioteca um pouco mais completa. Que bom. Mas tem muitas outras coisas que o NetLab e todos os outros pesquisadores não têm acesso. Por exemplo, a gente faz um filtro sobre anúncios direcionados às crianças. Esse filtro é super nebuloso, desqualificado. Porque, teoricamente, você só pode entrar nessas redes sociais a partir de 18 anos. Mas aí você vai e coloca lá no YouTube, nos videozinhos de criança, os intervalos do vídeo, o que anuncia de brinquedo. E o YouTube só pode a partir de 18 anos também? Teoricamente, sim. Nas políticas lá, Instagram e sim. Facebook Instagram, também. Facebook, pra você criar uma conta, você só pode a partir de 18 anos. Mas aí você vai… Adoro esse argumento pra minha filha. Minha filha não tem rede social não, mas quase todas Não, as e amigas é dela isso, têm. assim… Eu acho chocante. É chocante. Eu E acho chocante. é um terreno muito despreparado pra criança. Se não tiver realmente, assim, se não tiver um auxílio de um adulto ali pra ver. Porque é isso, o que entrega… Adoece a gente que é adulto. Adoece a gente. Eu tenho filho de 2 anos e 3 meses. Ele gosta de ver Cocoricó, que é das antigas, né? Vira e mexe, eu deixo ele ver. Se eu deixar o negócio lá automaticamente, quando eu vou ver, já tem a galera Bota lá. o Pingu. Uma mão Pingu. humana. Pingu é maravilhoso. Uma mão humana já com massinha oferecendo pra bizarro. comprar.
São coisas bizarras. Se você deixar o negócio solto, Sim. é muito complicado. Enfim, mas esses dados a gente não tem com tanta transparência. E aí esse PL E também o pede… lance da regulamentação de propaganda pra crianças é bem esquisito, bem nebuloso. É super nebuloso, é assim, praticamente Teoricamente não tem, né? não pode, né? Teoricamente não pode. Se a gente replicar, né, do que a gente tem hoje, vamos dizer assim, do setor da radiodifusão audiovisual Sim, pois é. pra internet, não poderia. É isso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente, assim, vamos ser muito sinceros, se a gente colocasse em prática as leis que a gente… Se as plataformas Sim. digitais respeitassem hoje as leis brasileiras, a gente poderia evitar grande parte desse PL. Porque tem o Código de Direito do Consumidor, que é, né, Sim. você ter transparência ao que você tá Saber consumindo. que a pessoa tá anunciando é uma publicidade, Exatamente, não que ela ama exatamente. aquela gominha pra crescer o cabelo. O conteúdo do a Estatuto jujuba. da Criança e do Adolescente, que aí passa aí, né, Sim. pela questão do acesso às crianças a determinados conteúdos. Você tem também isso, assim, nossa lei de discriminação racial, Sim. enfim, uma série. Se obedecesse nossas leis, Todas as leis, minimamente a gente evitaria. Mas tudo bem. A gente tá tentando fazer aí um mesclado disso pra ficar muito mais claro do que pra dizer que não tem nem nada que tá regulando. A gente tá tentando colocar nesse PL 2630 alguma dessas questões. E aí traz isso, né? Como eu disse, acesso à pesquisa, dados para pesquisa, relatórios de transparência, o tal do devido processo, que é para você ter Sim. esse poder de recorrer a isso. O PL traz também que você passe a regular também determinados assuntos em casos de, vamos dizer assim, de emergências. Por exemplo, a gente teve 2 casos muito claros somente esse ano. O 8 de janeiro, que foram aqueles Sim. ataques lá, né, em E Brasília. foi coordenado pelas redes Foi sociais. coordenado pelas redes sociais. Organizado pelas… Tem também, né, o ataque às escolas, que foi, Sim. assim, enfim… 2 casos realmente muito impactantes. emblemáticos. E que as plataformas demoraram muito pra atuar. Então esse PL Na traz verdade, também… elas atuaram? Depois que tudo foi destruído, as crianças morreram. Exatamente. Aí depois que tava, né, Sim. aquele apelo. estardalhaço todo, o apelo da sociedade, a imprensa pressionando, enfim, o poder judiciário, o poder, né, o próprio executivo, dando o Dino, deu muitas declarações e tal. Aí sim elas foram se mobilizar. Até então, nada. Então, esse PL traz também, entre muitas outras coisas, que em casos dessas emergências, elas possam atuar de maneira mais célere, assim. Que elas sejam mais atuantes emergenciais. Possam não, elas devem. Pois é, que elas devem atuar. Possam Não, né? Porque poder elas já podem. É. Mas tem uma questão, porque aí eu acho que pra Qual gente é a explicar… brecha da censura? Pois é, aí que eu quero explicar. Porque ele fala, mas elas vão passar agora a moderar os nossos conteúdos. Bobagem, elas já fazem isso, né? Como eu falei aqui, a gente tem aí entrega, não entrega, tira do ar, não tira do ar. Elas já moderam o nosso conteúdo. Já moderna. Por isso que é importante, quando a gente fala desses casos, né, do ataque nas escolas 8 de setembro, que nesse PL… 8 de janeiro. 8 de janeiro, desculpa. A gente precisa realmente qualificar que tipos de emergências são essas. Pra que elas não possam se justificar. Sim. Então a gente vai tirar tudo do ar, a gente não vai tirar do ar. Eu deixo fulano, eu deixo cicrano, porque… Sim. Especificar, porque eu tô achando, né? especificar justamente quais são esses Mas é casos. difícil ou não? Não. Casos, assim… Tem coisas que realmente são muito mais difíceis, mas a gente sabe, por exemplo, emergências sanitárias, Sim. como a pandemia. A gente teve essa prática, a gente já sabe É. minimamente classificar como isso. Ataques terroristas. Sim. É claro que as pessoas vão falar, mas como considerar o que é ataque terrorismo e o que não vai é? dizer que uma greve é ataque terrorista. Pois é. Mas é isso, assim, a gente precisa melhorar, precisa também, a gente fala que é quase que é falar sobre uma coisa meio que do risco sistêmico. É dar padrões mínimos de atuação e conforme eles forem acontecendo, a gente vai melhorando. Porque não dá pra gente prever tudo. Nenhum projeto de lei a gente consegue… É uma coisa muito nova, né? A gente tem que ir Tudo é muito vivendo novo. e agindo. Tudo é muito novo. E é tão novo que, por exemplo, a gente teve essa aprovação de uma lei muito parecida com a nossa 2630 na Europa, que ela começou a valer esse ano. O projeto foi aprovado, que é a tal da DSA. O projeto foi Digital Service Act. Então, o projeto foi aprovado lá e ele tá valendo agora. Então, a gente tá também… Enquanto a gente está discutindo o nosso projeto, a gente já pode olhar para a Europa e ver como é que eles estão funcionando. A gente tá olhando para os Estados Unidos.
Mas Que a não, gente é né? trouxa. Tem coisa que a gente olha para os Estados Unidos. Mas a gente tem se inspirado. Aí o próprio Sim. relator, que é o Rolando Silva, ele mesmo já deu Nessa declaração que ele DS. tem se inspirado na DSA, na experiência, no acúmulo da DSA e dos nossos pesquisadores também. A gente tem muito pesquisador muito bom Eu imagino. no Brasil que fala sobre isso. Que foi o Marco Civil da Internet, que é uma lei que a gente tem, que é padrão internacional, é referência. Que é aquela que faz 10 anos? Essa que faz 10 anos o ano que vem. Que é como a gente É o quê? começou a legislar sobre o espaço da internet. Que até então a gente também não tinha. E há 10 anos atrás também teve toda essa briga. Ah, mas a internet. Mas vai ser vai censura. censurar. Ah, a internet tem que ser um espaço livre. Alguém foi censurado? Alguém foi, Zero. né, tirado da sua liberdade de expressão na internet? Não. Outra coisa que eu acho importante a gente também trazer aqui, que contradiz a pele da censura, é o que é liberdade de expressão? Eu acho que esse conceito hoje, Sim. a gente precisa muito conversar sobre Não, ele. e ele abrange tudo, né? A gente acabou de ver também em casa aquele… Eu não acho que é um comediante. Aquele idiota completo. Não, idiota. Fazendo um Imbecil. vídeo, né? Ele tem milhões de visualizações, sei lá quantos seguidores. Mas fazendo um show de comédia onde ele só ofendia. Racista, misógino, Exato. homofóbico. Exato. E fazendo graça disso. Né? E foi bem polêmico, bem interessante a gente entender. São detalhes sutis que a gente precisa ainda educar a população. É igual o consentimento, sabe? No caso de abuso sexual. Exatamente. É um terreno muito nebuloso, mas a gente precisa sentar e olhar. Pesquisar mulheres incríveis como você. Estudar, entendeu? Porque senão fica isso. Faz o que quer. Pois é. Porque as Mas pessoas. fala. A gente tá isso, né? Criando aí um novo significado pra esse termo vindo da extrema-direita. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você falar o que você Não. quiser. Liberdade de Liberdade de expressão expressão, você tem que ter a liberdade de falar, mas você não pode ferir o direito do outro. Sim. Você não pode, né? A própria liberdade de ação. Você não é livre pra tudo. Exatamente. E é isso, assim, o curioso também é que as pessoas têm feito uma distinção entre os espaços. O que é o espaço presente e o que é o espaço virtual. Aham. As pessoas não têm coragem de chegar e falar, você é Sim, isso, você é aquilo aqui no horrorosa, tete a péssima. tete. É. Mas você vai lá no espaço virtual, na internet, as pessoas falam barbaridades. Outra vez eu vi uma parlamentar, que é a Thalíria Petroni. Sim. Ela ficou lendo os comentários que faziam recorrentemente na página chocante, dela. é chocante. Gente, aquilo me feriu tão Muito. profundamente. É gatilho. Porque é uma coisa Da horrível. Manu, a Manu uma vez fez só… A Manu também. Só Não, a Manu, inclusive, foi vítima de fake news, discurso de ódio, Tudo. de perseguição. Foi uma coisa absurda o que fizeram Com a filha. aquela mulher, com a filha, Até com a desistir, família. né? Pelo menos por enquanto, da carreira política Pois nesse é, momento. pois é. Enfim, tá aí atuando de outras formas, Sim. né? Mas é muito. Muito E hostil, isso afeta muito Muito. as mulheres, em especial, assim. Porque a gente já Mas é você muito. para tudo. Você viu agora essa história agora. Acabei de lembrar. Da Tabata Amaral. Um homem falou pra ela, um dos comentários, desses comentários, super. A liberdade de expressão. Ah, tadinho, ele é livre pra falar isso. Ele falou: você precisa de uma plástica daquelas bem feitas, uma tacada de beisebol na sua cabeça, na sua cara, até que a sua mãe não te reconheça. Pois é, gente. Ela processou ele. O juiz, magistrado de São Paulo. O judiciário é um lixo. É. O judiciário, eu tenho nojo do judiciário. O juiz deu ganho pro cara. Ela vai ter que pagar o advogado do cara. Não, é um absurdo, assim. É se a muito gente for- chocante. A misoginia, assim, eu fico muito impressionada. Sim, é muito impressionante. Isso é muito chocante. Quer dizer, o que o cara fala pra uma mulher, uma parlamentar, uma política. É, porque é isso. Ainda é uma mulher branca, classe Exatamente, média. exatamente. É. Que eu nem concordo com tudo que ela faz na política, mas enfim. Sim, se isso acontece com ela, imagina, né? Mas assim, o cara fala isso. O cara é capaz de escrever tamanha violência pra ela, que isso pra mim é uma ameaça de morte. Com certeza. É. E o magistrado paulista, eu não sei o seu nome, mas eu vou descobrir, deu o ganho de causa pra ele. É um absurdo. Então é isso, a liberdade de quê? Pois é, que tipo de liberdade é essa, A liberdade né? de expressão. Que incide ódio, que manifesta aí. E esse tudo que magistrado tá no deve ter se esgoto. baseado na liberdade de expressão. Ah, provavelmente. Porque provavelmente. qual é a… Na lógica, assim, tipo, minimamente, ele como Eu acho profissional chocante, eu das fico em leis, ele ao menos deveria ler as leis com que ele trabalha. Mas é um absurdo, assim. Enfim, eu acho que esse conceito, inclusive, da liberdade de Eles odeiam expressão… mulheres, eles são Odeiam, péssimos. Odeiam eles são, mulheres. O judiciário, eu até fico assim, vamos lá, a gente tá tentando, a gente tá se mobilizando, a gente tá lutando a duras penas pra mudar executivo e legislativo. Mas e o judiciário? É. O que a gente faz? E é um setor muito privilegiado, né? Muito.
Muitos privilégios, é isso. E quase Os intocável, grandes né? É muito difícil concussões. tirar. O juiz que bateu na mulher foi filmado batendo na mulher. Ele falou: nego veementemente os fatos. Ou seja, a gente tá delirando. Pois é. A gente tá vendo um vídeo dele batendo na mulher. Mas ele tem Ele audácia. Então, é o tamanho do poder. O tamanho do ódio que eles têm. Sim. Ele é capaz de dizer nego veementemente os fatos. Sim. E ele aplica a lei. Sim, pois é. Legisla sobre isso. O Sérgio Moro tá aí pra gente ver como um grande exemplo. Mas é isso, assim, eu acho Então, que… continua, liberdade. Liberdade, Não, a gente é uma epifania. Mas é porque é um assunto que realmente é complexo. É chocante. Porque traz Mas eu acho que as tantas pessoas outras fingem que não nuances. entendem, não? Cara, eu não sei. São maldosas. Eu não sei. Você acha que não? Eu acho que tem de um tudo. Eu acho que tem isso, né? Os grandes interessados para que as pessoas não entendam. Mas é isso, assim. Quando o projeto ele foi votado ele foi colocado em votação recentemente, né? No início do mês de maio. Sim. Na primeira semana do mês de maio. E aí, quando a gente abria lá o buscador do Google, vinha o Google, que é aquela página super minimalista que só tem ali, né? Google Sim. e aquele buscador. Embaixo tinha uma nota do blog do Google contra o PL. Eu lembro. Aí você vê, assim, como uma pessoa, um cidadão qualquer, que vai pesquisar sobre o PL, vai buscar no Google, ele vai achar um contraponto? Se a posição do Google na página principal que ele tem, que é onde você vai fonte buscar… de pesquisa. Exatamente. A fonte Exatamente. Onde você vai buscar informação sobre isso. A primeira… Não precisa nem buscar. A primeira página ali, que é totalmente, né, branca, com a logo E o que tal. aconteceu já com vem… isso? Teve alguma punição? Então… Abuso de poder, Sim. econômico, é isso. Se eles respeitassem o nosso Código de Defesa do Consumidor, isso é claramente Sim. uma questão de abuso econômico. Tá em disputa, assim. Isso Tá em disputa, né? Tá rolando. Tá rolando. Mas é isso. O que a gente pretende é regular esse espaço que tá, de fato, aí… como eu disse, não é terra de ninguém, mas é terra de muitos Se poucos. fosse de ninguém, até seria menos Pois mal. é, anárquico, né? Exatamente. Mas é terra de muitos poucos que sabem muito bem o que estão fazendo com isso. É muita grana. Muita. É muito poder e é muito interesse Bom, envolvido. a informação acho que é a maior fonte de poder, né? Sim, Você elege pessoas, você destrói Muito. carreiras, Você você viu a série, destrói as Succession? pessoas. Imperdível. Sim. E eles são donos de um conglomerado de mídia. E é muito poder. Eles que muito. elegem o presidente dos Estados Unidos, a Sim, série, entendeu? sim. Mostra isso. Exatamente. É chocante. E é muito mais do que dinheiro, né? Não, é poder, influência, porque isso tudo… As pessoas querem dinheiro pra ter poder, quer poder pra ter dinheiro, Muito e louco. é um Gente, é eu um só queria círculo uma grana vicioso, pra né? dar umas curtidas, cara. Beber uns drinks. Não é? Pra Cuidar descansar da um minha pouquinho, família. tirar férias prolongadas. Ficar aqui falando com um monte de mulher foda. Pessoa quer ter Mas- 10 bilhões. Não precisa, gente. Só pra pagar as contas em dia, Mas né? então em que ponto estamos? Estamos aí discutindo o que a gente precisa fazer hoje. E Sensibilizar essa a sociedade. mulher incrível foi pra Manaus com a família, com um filho de 2 anos embaixo do braço. Gente, sério. Eu amo. Foi. A gente, é isso, né? Eu, nesses 2 braços, né? Fui pra Manaus Você pra foi lançar pra Brasília primeiro, né? Fui pra Brasília primeiro pra acompanhar essa tramitação do projeto de lei. E lá a gente também lançou esse relatório que eu falei aqui da desinformação na Amazônia, que se chama Amazônia Livre de Fakes. Acompanhar o PL, conversar com alguns deputados, conversar Sim. com uma galera que circula ali por Brasília, que é influente, ativista da área de direito digital. A gente fez isso um pouquinho, né? Eu, mas outras companheiras do Intervozes. Depois fui fazer aí uma caravana em Manaus, especificamente. Lá a gente fez alguns dias de lançamento do relatório, Sim. que é para dizer sobre essa indústria da desinformação nessa área da região da Amazônia Legal. Eu, meu companheiro e meu filhote, Caetano, de 2 anos e 3 meses, que tá super já querendo voltar pra Amazônia. Ele adorou. Lá tem uma fruta, que é o taperebá, que é o nosso cajá aqui. Sim. Todo dia ele me pede suco de taperebá, porque ele ficou apaixonado, com toda a razão. Sim. Enfim. E em que pé estamos agora, assim? O que Agora, você pode então, o projeto de lei, né? A gente tá nessa sensibilização da sociedade. Sim. Por quê? Porque a gente Então, tá brigando… o foco atual é informar as pessoas Pois sobre a é. desinformação. Exatamente. Informar sobre a desinformação do PL que fala sobre desinformação. Pois é. Porque a gente tá isso, assim, brigando com um cachorro grande, né? Sim. A gente tá lidando aí contra as plataformas digitais, que é justamente onde a gente entrega esse conteúdo, por onde a gente fala, por onde a gente tá debatendo esse assunto. A Então, gente é refém do inimigo. A gente é totalmente refém do inimigo. Esses dias a gente estava conversando, né? Eu e meus outros Eu, companheiros de no outras programa dos organizações. inimigos, tudo. Exatamente. E isso, assim, vamos teve isso, aliás, foi bom ter lembrado. Teve um episódio que quando o PL foi votado, que a gente falou, vamos impulsionar conteúdo, né? Pra falar a favor do PL, enfim, a gente Sim. precisa ir furar a bolha, aquela coisa de Sim. sempre furar a bolha.
Mesmo dando dinheiro, gente. Aham. Mesmo dando dinheiro, o conteúdo não foi entregue. Sim. E aí o NetLab, que é esse laboratório que eu citei já, que falou sobre a biblioteca Sim. de anúncio, ele publicou um relatório. Justamente falando, ó, a campanha investiu tanto pra anúncio e esse anúncio não foi entregue. Chocante. Então não é bem assim, Não, sabe? lógico. Não é só por dinheiro, é por poder, é por interesses, muitos outros, enfim. É por isso que a gente tá falando. E a gente tá nisso, assim, indo a espaços pra discutir sobre esse PL, pra tirar dúvida. É complexo. Hoje em dia, a política, discutir um projeto de lei, saber a tramitação de um projeto de lei, não é pra todo mundo. A gente não sabe. A gente elege os deputados, depois sabe-se lá o que eles estão fazendo. Não é feito pra gente saber, né? A lógica é uma essa. estratégia, não é pra todo mundo Exatamente. estrategicamente. Exatamente. Se você vai ler a letra da lei ali, o PL é muito complexo. Tem vários assuntos assim que eu fico pedindo pros meus amigos advogados, porque eu sou jornalista de formação, o que significa isso? Quer dizer isso mesmo? Porque às vezes isso, devido processo. Sim. Que porra é essa, né? Devido Eu processo. até já E sabia é que- quase que tipo um direito de Informa resposta, não sei É o quê, isso. nanana. Mas um leigo lê, a gente Não não, lê, não sabe. sabe. Enfim, hoje a gente tá nessa caravana pra poder dizer, né? Nessa caravana, aonde? No Brasil todo. Marcando conversa, bate-papo, participando de entrevista, participando de roda de conversa. Ontem eu Vindo estive no Centro Direito, garota. vindo no Senta Direito, que é uma ótima oportunidade, super importante. Ontem eu fui à UERJ para conversar com estudantes de Sim. graduação da comunicação. Gente, A essa galera enfim. jovem vem salvar o mundo, por favor. Pois é. E é isso, assim, tá todo mundo querendo saber. Isso é muito legal que esse PL trouxe também. Tá vendo aqui a Poliana, né? Porque esse A gente tem que ter um nível de polianice. Não é? Porque Senão a gente- se a gente não tiver esperança, a Sim. gente tem filhos, Sim. filhas. Pois é, não, é E eu isso. tenho esperança nessa nova geração. Você sabe que veio uma advogada aqui, que é uma advogada maravilhosa, especialista em violência contra a mulher. E ela contou um caso que tinha um cara do mercado financeiro, mega violento, mega abusivo, já tinha assediado milhões de pessoas, blá, 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 blá. E entrou uma menina de 20 anos, nova. E aí, quando ela entrou e ele foi assediar, ela foi na hora denunciar. Eu falei, cara, Certíssimo. e o cara foi demitido. Bem feito. Quer dizer, é Nossa, isso. que Ela bom. não, ela já vem com esse. Ela não vem com esse registro do medo que a gente vem. Sim, que a gente Que a gente teve que muito. engolir É. pra poder trabalhar. A gente teve que engolir pra ser, né, para poder dizer, eu sou boa, eu tô nesse espaço. Sim. Eu tenho um canal. Eu sou capaz de chegar na diretoria das empresas. A gente engoliu a vida inteira. Sim, Senão é a gente não verdade. chegava. E aí vem uma menina de 20 anos. É muito linda essa história, muito. né? Não, essa galera, assim, tá muito antenada. Então, maravilhoso muito. ir nas universidades. Tá super se apropriando do debate. Sim. Ontem mesmo a disciplina… Aí você foi na UERJ. Aí fui na UERJ. Ontem mesmo a disciplina eles fizeram, foi muito legal. Eles fizeram um grupo, assim, uma galera que defendia o PL, todos leram o PL. A galera que defendia o PL e a galera que era contra o PL. Quase que um vocês julgamento. fizeram, tipo, uma… aham. É. E aí foi, assim, argumentaram, contra-argumentaram. Assim, Sim. foi super… Não, assim, um espaço incrível, né? Isso. Maravilhoso. Universidade. UERJ é incrível. E é isso, a gente tá falando com trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, enfim. Quem quiser conversar, foda. quem tiver dúvida sobre o PL, estamos à E disposição vamos para mandar tirar esse dúvida. episódio aqui pro mundo. Por favor. Mas é isso também, eu queria deixar outra coisa clara. O PL não é perfeito. Sim. Existem pontos a melhorar. E E a gente você tá quer falar lutando sobre por esses isso. pontos? Eu queria falar, porque Aham. talvez esses pontos sejam o que as pessoas vão fazer a gente escorregar na banana e falar, Sim. mas tá falando só também dos pontos positivos. Sim. E aquele negócio que tem lá e ninguém Aham. falou. O PL, por exemplo, trata da imunidade parlamentar. O que é isso? Hoje, na Constituição brasileira, os parlamentares brasileiros, eles têm uma, vamos dizer assim, uma certa defesa maior do que eles falam no parlamento. É um privilégio. prerrogativa, Que assim. tem o seu fundo histórico, porque vem, né, foi da Constituição de 88, logo depois da ditadura. Então, os parlamentares tinham que ter uma certa liberdade do que falam no parlamento Sim. pra acusar uma empresa não ser processado, Sim. pra acusar um grupo político não ser Era uma processado. garantia. E Era virou uma garantia. uma violência. E o que esse PL tá fazendo? E é isso, porque todo PL também, ele passa por umas comissões e todo texto é negociado. Entra isso, sai aquilo. E aí entrou nesse PL a imunidade parlamentar também nas redes sociais. Também nas plataformas digitais. Essa imunidade parlamentar que o parlamentar tem no parlamento ali, na sua atuação política, ela tá querendo ser espelhada também nas redes sociais. Ele vai ter também nas redes sociais? Se entrar esse artigo. Aí a gente tem questionado. A minha posição é, isso não precisa, não tem que valer, como a pesquisa que eu tenho me aprofundado lá na Amazônia, um dos principais atores, né, de propagação de desinformação são os parlamentares. Sim. E aí a gente tem aí a família Bolsonaro, a gente tem, Sim. né, a galera Eu também bancada não da acho nem um pouco Bíblia, bom. Marco Feliciano, enfim, essa galera toda, que fala barbaridades. E aí com qual chapéu a gente não sabe, porque às vezes é pastor, às vezes é parlamentar, às vezes é só um boçal que fala um monte de merda, mas também ele tá ali como parlamentar. E aí Sim. qual chapéu que ele vai falar aquilo? A gente não vai saber.
Isso é um problema desse PL, que a gente tá tentando… Alguns advogados, assim, mais constitucionalistas, falam que, na verdade, já é um direito que o parlamentar tem, que ele não pode abusar também no parlamento e que ele também não pode abusar nas redes sociais. Seria só esse espelho, o que tá valendo. Mas a gente que acompanha ali o dia a dia desse parlamentar e essa confusão de personalidades dessa página que ele tem, que não é só parlamentar, Gente, como então no não tem parlamento. censura porra nenhuma. Pelo contrário, tá dando mais liberdade. Pois é, cara. Pois é, pra você ver como é que o discurso é muito complicado. Muito. Um outro artigo também, que até uma galera, assim, de mídia independente ficou meio acuada pra defender o PL, é a questão da remuneração do jornalismo. O PL traz umas certas, vamos dizer assim, quase que um direito autoral pro jornalista, que a priori seria bom, né? Pô, Sim. você aqui tá produzindo Sim. comunicação. Se isso tá ali Eu bombando tenho nas redes direito, sociais, você sobre ganhar, ser remunerado por isso. Sim. Mas, como isso não tá, vamos dizer assim, no texto muito claro, muito definido como essas regras vão ser, uma galera do jornalismo mais independente estava com medo disso só valer para as grandes corporações. Por isso que muita gente estava atacando o PL, falando que era o PL da Globo. Porque a Globo estava muito interessada nisso, porque, obviamente, ela também quer ganhar o seu lugar ao sol também com direito autoral aí nas plataformas digitais. Porque a gente já sabe que ela perdeu audiência pra caramba. Sim. Porque hoje em dia ela tem que fazer conteúdo pra TV, mas também faz pras plataformas sim. digitais, obviamente. Mas isso também favoreceria, se a gente conseguir aí juntar forças, também o jornalismo independente. Então, esse artigo também é uma casca de banana, porque ele não diz que mas também diz que não é, né? Assim, quem vai favorecer, como vai ser esse tipo de negociação, se vai ter privilégio ou não, então a galera ficou meio receosa. Mas agora, por exemplo, a Associação do Jornalismo Digital, que é a AJOR, ela já tá criando um texto, vamos dizer assim, alternativo a esse artigo, que ela determina melhor. E essa associação, ela fala muito sobre o jornalismo independente, digital. Então ela tá fazendo desse artigo algo mais aprofundado para que a gente possa, então, realmente discutir essa questão da remuneração do jornalista, que é uma demanda antiga da galera que produz conteúdo na internet, que hoje é isso, né? Não tem direito autoral. As páginas, uma página reproduz Sai outra replicando a página, outra. sai replicando e a gente não tem isso. Esses são casos, assim, meio complexos, que o PL precisa realmente melhorar. Essa questão também do risco iminente, a gente falou aqui um pouquinho, né? Do que a gente precisa definir como as plataformas podem atuar na moderação de conteúdo, mas com muito cuidado de não dar um superpoder para a plataforma. Então, por isso que a gente precisa estabelecer só em casos, por exemplo, como uma pandemia, como um ataque terrorista, e definir o que é esse ataque aí. Sim. Foi como o 8 de janeiro, ou ataque nas escolas. Da gente definir, conceituar isso melhor é importante para que as plataformas hoje, né, como elas moderam conteúdo, elas não tenham também superpoderes de moderar esses conteúdos a bel prazer. Hoje elas já fazem isso. Isso que eu ia falar, elas já fazem. Hoje elas já fazem isso, mas que a gente não tenha esse cuidado de não ter isso no PL. Eles têm uma segurança. Exatamente. Pra saber quando elas podem fazer isso. Exatamente. Acho que é mais e aí, o texto melhorou muito nesse sentido. Melhorou muito nesse sentido. Já tá definindo ali muito assim, o que significa esses riscos, em quais momentos significa. Outra coisa importante que o texto também aponta e que a gente precisa agora definir qual figura, né? Praticamente, leis como essas, que precisam de um acompanhamento muito recorrente, elas acabam tendo um órgão que fica responsável por acompanhar essa lei. Então, a gente está definindo aqui que a gente precisa que essa lei, para ela ser de fato, né, seja posta em prática, e para a gente consiga acompanhar essas plataformas que estão fazendo essa lei rodar, que a gente tem um órgão regulador. Sim. E aí, esse órgão regulador que a gente tem defendido é que seja um órgão regulador independente. O que isso significa? Que ele não esteja atrelado ao Poder Executivo ou à Câmara Federal, que ela seja independente. Independente de qual governo seja, se é de direita, se é de esquerda, que ele tenha uma autonomia, que seja autônomo, para que ele possa ali acompanhar esse projeto de lei, falar com as plataformas, que ele seja multissetorial, então que ele tenha representantes da sociedade civil, da academia, do próprio empresariado, para poder fazer ali, né, aquelas… forças, assim, né? Tipo, eu acho que tá carregando demais aqui. Vocês estão exigindo demais da plataforma também. Não, a gente tá exigindo pouco, isso aqui não tá sendo funcionar. O relatório de transparência tá atrasado, tá na hora. Enfim, que a gente tem esse órgão regulador. Então, isso é algo que a gente também precisa definir qual o modelo desse órgão regulador. E não está definido ainda. O Intervoz. O PL aponta pro CGI, que é o Conselho Gestor da Internet, que é uma instância que já existe no Brasil, mas eles não têm ainda essa autonomia de
regular. Eles são mais uma instância de debate. Eles são a galera que, quando a gente registra um domínio, eles são responsáveis pelo registro de domínio. Eles foram criados muito nesse âmbito da internet. Eles têm muitos especialistas bacanas. Muita dessa galera que fez o Marco Civil da Internet e tal, tá ali no CGI, que discute regulação de plataforma, tá ali. Mas vamos dizer assim, a pessoa jurídica do CGI não tem determinados atributos para que seja, de fato, um órgão regulador. O PL aponta isso, a gente defende. A OAB tem defendido também um modelo que pega um pouquinho do CGI, pega um pouquinho também como uma agência reguladora, entre aspas, para criar esse órgão. A gente está defendendo isso, que seja um modelo meio mesclado, assim, que a gente consiga criar um órgão novo para poder fazer esse projeto valer. Porque aí de fato, né, não vai ser só mais uma lei. Vai ser uma lei que vai criar um órgão atrelado que vai estar ali cobrando, né? Como a gente tem hoje, né? A gente tem algumas agências reguladoras, por exemplo. Porque muita gente pergunta, poxa, mas existe, por exemplo, a Anatel. Por que esse PL não pode ser o órgão regulador? A própria Anatel tem defendido isso. A gente defende que não. Primeiro, porque a Anatel regula sobre acesso à internet no Brasil. A gente tem acesso, hoje, no Brasil, de internet? Não. A Anatel regula sobre as telecomunicações, né? Por exemplo, a política do zero rating, que é quando o meu crédito de celular acaba, eu consigo ter acesso à mídia social, às plataformas digitais, mas eu não consigo ter acesso às agências de checagem, por exemplo. Então, hoje, a política da própria Anatel, que ela deixa passar aí a olhos vistos, é de você ter acesso a fake news e não ter acesso à checagem. É um órgão regulador. Então, a gente vê que a Anatel já tem muitas falhas. Então, se a gente for colocar esse PL lá, vai ser um problema. Sim. Então, a gente tá pensando aí nesse novo formato. Essa é a batalha atual. É uma batalha também. Mais uma, né? É bem atrelada também à defesa desse PL 2630, que ele venha já com esse apontamento desse órgão regulador. Mas isso é isso. É desses ajustes que a gente ainda precisa fazer para esse PL chocante, fazer né? Porque chega a ser bonito quando é possível funcionar de uma forma melhor, né? É super possível. Né? Tudo dentro da política, quando você vê que é viável, dá para fazer de uma forma de verdade. Chega até a emocionar, caramba, ter, né, realmente cuidado com o que as pessoas estão postando, elas estão lendo e tal, mas... É isso, é uma batalha muito grande, assim. Mas estamos nessa, né? Vamos que... E aí, nesse momento, o PL tá... O PL tá parado agora, mas ele pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Sim. Quanta coisa, gente. Tô até sem ar. Mais alguma coisa importantíssima, Vivi, que você queira... Não, eu acho que é isso. Acho que o mais importante é a gente procurar saber o que significa esse PL. Saber que, como qualquer projeto de lei, né? Ele não vai trazer soluções prontas, perfeitas. Sim. A gente precisa aí debater, mas eu acho que pelo menos é um primeiro caminho, um apontamento pra gente começar a olhar para esse espaço que é, né, das redes sociais, das plataformas digitais, porque precisa ser olhado. A gente já tem exemplos aqui muitos de dizer, né, o quanto a gente tá vivendo aí nesse terreno aí, meio areia movediça. Sim. Então é isso, procurar saber, procurar debater, chamar para conversar. Eu acho que esse é um momento muito importante. Sim. E é isso, assim, e cada vez mais a gente, sociedade, procurar saber sobre o que as pessoas, o que os parlamentares que a gente elege estão fazendo, definindo nossas vidas, né? Então, fica aqui o convite para debater mais o PL 2630, mas não só ele, né? Nossos direitos reprodutivos, nossos direitos à educação. A gente está debatendo hoje, né? A reforma do ensino médio, enfim. Tantas questões importantes, marco temporal, que é um absurdo. Enfim, tantas questões importantes. Eu acho que está na hora da gente realmente criar essa força e começar a olhar para quem legisla, quem a gente elege, cobrar quem a gente elege, mas também fazer essa movimentação para saber. Aproveitar que a gente tem essa, né, que a gente vive numa democracia. Exatamente, fazer e valer, se apropriar, né, dos nossos direitos e deveres de acompanhar. Exatamente. Vivi, amei. Parabéns pelo seu trabalho. Sou fã. Obrigada por ter vindo, por dividir tanta coisa. Eu que agradeço, viu? Vamos divulgar isso aí pro mundo. Parabéns. Valeu, muito obrigada, Ju. E mais uma vez, parabéns por esse espaço. Demais, assim, super acompanho. Eu, quando recebi o convite, falei, ai, gente, não tô à altura, mas vamos lá. Ai, gente, todas essas... Sério. É impressionante, né? Sério. A síndrome da impostora é uma coisa que é chocante, né? Na socialização feminina. Eu só conheço mulheres fodaraças, e você é uma delas, aqui. E muitas, quando chegam aqui, acham que não estão à altura.
Mas, enfim, porque é muita mulher Mas aí foda você conversa que você com senta nessa homens cadeira. medíocres que acham que são fodaços, sensacionais, é uma anta. Coitada Não, isso das é antas. verdade, isso é verdade. assim. Muito. Não, e cada vez me incomoda mais esse espaço que fala, não, mas vai ter mulher. Não, mas a mesa. Gente, a mesa tem muito homem. Vamos colocar uma mulher? Pois Gente, isso é realmente ultrajante. Pois é. Mas enfim, um espaço como esse, brigadão, super importante. Parabéns demais por esse trabalho. Conta Mesmo. comigo, estamos nessa luta, né? Remando contra a maré. É isso. Conta com o Senta Direito Garota. Obrigada pelo seu trabalho. É Imagina. isso. Beijo, gente. Obrigada, gente. Valeu. Senta direito, garota.